Olá, pessoal. Vou comentar este livro aqui, Pequena História da África Negra, do João Carlos Rodrigues, da Secretaria de Cultura da Presidência da República e Biblioteca Nacional, editora Globo. É um livro publicado em 1990. Tá? Então, vou tratar alguns pontos que dizem respeito à escravidão aqui. Na página 87, ele fala: na África islamita imperou o mesmo tipo de sociedade escravocrata que, por impedir a venda dos seguidores do profeta, levou os mercadores a dirigir seu interesse aos povos pagãos do sul do Saara. Bambará, Mossi, Nuer, Dinka e Shilluk eram frequentes nos bazares do Marrocos, Egito, Espanha e da própria Arábia e Índia. Então são tribos, povos africanos, pagãos, que estão sendo comercializados como escravos ali pelos muçulmanos, ao chegar ali na África, né? Os povos pagãos também possuíam escravos, geralmente pouco numerosos, e também não isentos de direitos. Entre os Akan da Costa do Ouro, por exemplo, o escravo podia se casar e até mesmo possuir um criado particular. Então, veja, existe uma escravidão antes dos muçulmanos chegarem, existe uma escravidão dos muçulmanos, que eles escravizam povos pagãos, não muçulmanos, né? Agora ele segue aqui. O tráfico de negros em grande escala para o Brasil e Caribe entre os séculos XVI e XIX pelos europeus subverteu totalmente o conceito tradicional da escravatura. De um prisioneiro com alguns direitos, passou a ser um animal de carga destinado a produzir lucro nas minas e plantações. Perdeu praticamente todas as regalias. Era brutalmente espancado, nem podia possuir propriedades nem casar legalmente, não sendo respeitada a integridade da família quando na venda a senhores diferentes. A média de vida oscilava entre 5 e 7 anos. Em certas partes do Brasil e outros países, os negros muito fortes e saudáveis eram separados como reprodutores e só eles podiam emprenhar mulheres para melhorar a raça, como fazemos hoje em dia com bois, cachorros, passarinhos e outros bichos domésticos. Em outros locais, a legislação dificultou a ação de possíveis proprietários de boas intenções. Em 1801, no estado americano da Geórgia, o patrão que libertasse um escravo sem prévia autorização judicial devia pagar uma multa equivalente a $200. Desde meados do século XV, quando os portugueses começaram a explorar a costa africana, escravos negros foram transportados para Lisboa, onde serviam como domésticos. Os fortes de Arguim e Elmina datam, respectivamente, de 1443 e 1487. Nessa época, a principal mercadoria ainda era o ouro. Aí vem aqui. A omissão da igreja em face desta nova fonte de opressão é fato alarmante, embora mais compreensível quando analisarmos que em Luanda e Congo, nos finais do século XVII, os portugueses cediam ao clero, respectivamente, 150.000 e 300.000 réis por negro batizado antes de ser embarcado para o Brasil. Então, em Luanda e Congo, a igreja recebia por cada negro embarcado. Página 88. Via de regra, os particulares e as companhias negociavam com as autoridades locais africanas. Então havia uma elite africana que ganhava muito com o tráfico.
estas sim encarregadas de obter os cativos. Então não era uma colonização, não chegava lá e colonizava. Ele negociava com as autoridades locais e fazia um forte, uma fortificação para proteger de um estrangeiro querer ocupar lá o lugar. Mas no Congo e Angola, Portugal utilizou os pombeiros, mestiços mercenários, que iam pessoalmente percorrer o interior. Tá? Então, em Congo e Angola, a estratégia já foi um pouco diferente. Tá? Então, nas demais, Benin, Costa do Ouro, era você chegar e negociava com a autoridade local ali. Em Congo, Angola, o próprio Portugal capturava esses cativos com mercenários. Tá? Então a ideia de que todos os negros vieram por conluio com as autoridades lá africanas. Tá? No Congo e Angola, não. Tá? Congo e Angola o esquema foi um pouco diferente. Diversos novos fortes foram juntar-se aos já citados Arguim e Albina. O de Christian Borg, que era dinamarquês, na Costa do Ouro, o do Uidá ou Ajudá, no Daomé, erigidos com permissão das autoridades nativas e regulamentados mediante contratos. O poderio dos europeus ainda era muito limitado. Em 1693, o reino Akan Akuamu expulsou os dinamarqueses de Christian Borg e só o devolveu depois de um bom resgate. 20 anos depois, os Fon fizeram o mesmo com os comerciantes de Ajudá. Ajudá era o maior local de comércio da costa da Guiné, vendendo tanto escravos como todos os outros reunidos. 40 ou 50 navios franceses, ingleses, portugueses e holandeses lá chegavam a cada ano. Congo e Angola, aos poucos, se tornaram uma fonte de escravos tão grande quanto o Golfo da Guiné. Outro ponto interessante é que quando ele fala de Serra Leoa e Libéria, na página 98, ele diz assim: o movimento abolicionista britânico no século XVIII originou também tentativas de obter em solo africano um lar para os escravos libertados. Assim, em 1787, a Companhia Britânica de Serra Leoa comprou terras em um trecho no litoral da costa ocidental. Comprou, não foi lá e tomou, comprou, tá? Logo ali instalando 411 negros, seguidos 5 anos depois de mais 1.190. Nem a fundação do porto de Freetown, em 1791, nem a administração do governador Zachary Macaulay, que introduziu e incentivou a cultura de algodão e do café, impediram a decadência e posterior falência da companhia. Em 1808, então com pouco mais de 200 colonos, Serra Leoa passou a ser administrada diretamente pela coroa britânica. A empresa faliu, né? A fiscalização do governo de Londres na proibição do tráfico negreiro por outras nações conduzia para Freetown as cargas libertadas. Assim, por volta de 1850, a colônia tinha aumentado sua população para 70 mil habitantes, que só então ensaiaram uma penetração mais efetiva do interior. Então, veja, Serra Leoa, um lugar para negros livres, né? Ex-escravos. As origens da Libéria são muito semelhantes. Desde 1817, a Companhia Americana de Colonização, novamente uma empresa privada, pregava a volta à África dos negros emancipados. Em 1821 foram compradas terras ao sul de Serra Leoa e fundada Monróvia.
em homenagem ao presidente Monroe. Por volta de 1867, cerca de 20 mil negros americanos haviam emigrado para lá. O nível cultural dos recém-chegados era mais elevado que o da população de Serra Leoa, escravos libertados diretamente dos navios apreendidos. A primeira leva de americanos, por exemplo, trouxe Daniel Cocker, quase bispo da Igreja Metodista Episcopal de Baltimore. O mais ilustre imigrante, porém, foi Edward Blyden, nativo da minúscula ilha de Garibem de São Tomás, chegado à Libéria em 1851 como professor, posteriormente editor do jornal Liberian Herald e embaixador em Londres. Em 1834, foi posta em vigor uma constituição escrita na Universidade de Harvard, que concedia poder quase absoluto ao governador nomeado pela companhia e um papel puramente decorativo à Assembleia dos Colonos. A Constituição foi recusada. Nem o reconhecimento do poder dos cidadãos ou a nomeação de governador negro impediram que, em 1847, a Libéria proclamasse sua independência, elegendo Joseph Roberts, originário do estado americano de Virgínia, seu primeiro presidente. Viu? A Inglaterra e a França reconheceram de imediato a nova nação, mas os Estados Unidos só fizeram 15 anos depois, em plena Guerra de Secessão. Eu mostrei aqui num vídeo do Sidney Chalub, né, do livro dele, A Força da Escravidão, onde ele chegou a comentar ali que houve ali uma tentativa ali dos Estados Unidos de tentar mandar alguns negros para o Brasil. Olha que curioso. E é dessa época aqui. Essa época aqui, da Libéria, 1867. 20 mil negros americanos já haviam emigrado para lá. Por essa época daqui, quer dizer, eles estavam sendo mandados então para a Libéria e também para Serra Leoa. Quer dizer, no caso, os americanos para a Libéria, né? A Serra Leoa é mais para os ingleses, né? Da coroa britânica. Então é isso. Achei interessante essas passagens. Muito obrigado, então.